Prefácio. Supondo-se que a verdade seja feminina, e não é fundada a suspeita de que todos os filósofos, enquanto dogmáticos, entendem pouco de mulheres. Que a espantosa seriedade, a indiscrição delicada com que até agora estavam acostumados a afrontar a verdade não eram meios pouco adequados para cativar uma mulher. O que há de certo é que essa não se deixou cativar, e os dogmáticos de toda a espécie voltaram-se tristemente frente a nós e desencorajaram-se. Se de resto pode-se dizer que ainda estão em pé. Aqui estão os trocadores que pretendem ter a dogmática caído irremissivelmente e até que esteja agonizante. Falando sério, há um bom motivo para esperar que em filosofia o dogmatizar, ainda que tenha esbanjado frases solenes e aparentemente incontestáveis, tenha sido uma nobre peraltice de diletantes e que está próximo o tempo em que se compreenderá cada vez mais quão mesquinhas são as bases dos edifícios sublimes e aparentemente inabaláveis, erigidos pelos filósofos dogmáticos, alguma superstição sobrevivente de épocas pré-históricas, como superstição da alma, que ainda hoje continua a ser fonte de queixumes com a superstição do sujeito e do eu, sem falar em alguns jogos de palavras, alguns erros gramaticais, ou ainda alguma audaz generalização de muito poucos fatos, muito pessoais e muito humanos, antes de mais nada humanos. A filosofia dos dogmáticos foi, esperamos, simplesmente uma promessa para alguns milhares de anos no futuro, como em tempos ainda remotos, ou foi a astrologia, a serviço da qual foram despendidos mais dinheiro, trabalho, perspicácia e paciência de que até agora já se despendeu com uma ciência positiva qualquer, a astrologia e as suas aspirações sobre 7. Naturais. Devemos o estilo grandioso da arquitetura da Ásia e do Egito. Parece que toda coisa grande para poder se imprimir com caracteres indeléveis no coração humano deve primeiramente passar sobre a terra sob o aspecto de uma caricatura monstruosa e assustadora. Tal caricatura monstruosa foi a filosofia dogmática, por exemplo a doutrina dos Vedas na Ásia e o platonismo na Europa. Somos ingratos para com eles, ainda que seja necessário confessar que o pior, o mais pertinaz e o mais perigoso de todos os erros foi o de um filósofo dogmático e precisamente a invenção platônica do puro espírito e do bom por si mesmo. Mas hoje que o superamos, que a Europa respira aliviada de tal incubo e que pelo menos pode dormir um sono mais salutar, somos, nós cuja única junção é permanecermos acordados, somos os herdeiros de toda a força acumulada pela longa luta contra o erro. Seria preciso colocar a verdade de pernas para ar, renegar a perspectiva, a condição fundamental da vida, para falar do espírito do bem como o faz Platão. Antes, como médico, poder-se-ia perguntar por que uma tal moléstia no produto mais belo da antiguidade, em Platão. Seria então verdadeiro que Sócrates o tivesse corrompido? Seria Sócrates efetivamente o corruptor da juventude? Mereceu, na verdade, a sua cicuta? Porém a luta contra Platão, ou para dizê-lo de modo mais inteligível e popular, a luta contra a milenar opressão clerical cristã, uma vez que o cristianismo é um platonismo para povo, produziu, na Europa, uma maravilhosa tensão dos espíritos até então nunca vista na Terra. Com o arco vergado de tal forma pode-se visar o alvo mais longínquo. É verdade que para o europeu esta tensão é causa de mal-estar, e duas grandes tentativas de relaxar o arco já foram feitas, a primeira vez com o jesuitismo e a segunda com a propaganda das ideias democráticas. Com o auxílio da liberdade de imprensa e com a leitura dos jornais, chegamos a tal ponto que o espírito não sentirá mais incubo de si mesmo. Os alemães inventaram a pólvora, que isto lhes sirva de orgulho, mas inventaram a 8. Imprensa e com isso cometeram erros. Mas nós que não somos jesuítas, democratas e nem mesmo suficientemente alemães, nós bons europeus e espíritos livres, sentimos agora toda a opressão do espírito, possuímos toda a tensão do arco. E, é claro, também a seta, a tarefa, e quem sabe, o alvo. Seus Maria, Engadina Sup. Junho de 1885. Primeira parte. Os preconceitos dos filósofos. 10. 1. O amor pela verdade que nos conduzirá a muitas perigosas aventuras. Essa famosíssima veracidade de que todos os filósofos sempre falaram respeitosamente. Quantos problemas já nos colocou. E problemas singulares, malignos, ambíguos. Apesar da velhice da história, parece que acaba de acontecer. Se acabássemos, por esgotamento, sendo desconfiados e impacientes, que haveria de estranho? É estranhável que essa esfinge nos tenha levado a nos formular toda uma série de perguntas. Quem afinal vem aqui interrogar nós? Que parte de nós tende para a verdade? Detivemo-nos ante o problema da origem dessa vontade, para ficar em suspenso diante de outro problema ainda mais importante. Interrogamo-nos sobre o valor dessa vontade. Pode ser que desejamos a verdade, mas porque afastar o não verdadeiro ou a incerteza e até a ignorância. Foi a problema da validade do verdadeiro que se colocou frente a nós ou fomos nós que o procuramos? Quem é Édipo aqui? E quem é a esfinge? Encontramo-nos frente a uma encruzilhada de questões e problemas. E parece, afinal de contas, que não foram colocados até agora, que fomos os primeiros a percebê-los, que nos atrevemos a confrontá-los, já que implicam um risco, talvez a maior dos riscos. 2. Nossas mentes rechaçam a ideia do nascimento de uma coisa que pode nascer de uma contrária, por exemplo, a verdade do erro, a vontade do verdadeiro da vontade do erro, o ato desinteressado do egoísmo ou a contemplação pura do sábio, da cobiça. Tal origem parece impossível, pensar nisso parece próprio de loucos. As realidades mais sublimes devem ter outra origem, que lhes seja peculiar. Não pode ser sua mãe esse mundo efêmero, falaz, ilusório e miserável, esta emaranhada cadeia de ilusões, desejos e frustrações. No seio do ser, no qual não morrerá nunca, num Deus oculto, na coisa em si onde deve se lobrigar seu princípio, ali em nenhuma outra parte. Este é o preconceito característico dos metafísicos de todos os tempos. Este gênero de apreciação se encontra na base de todos seus procedimentos lógicos. A partir desta crença, esforçam-se em alcançar um saber, criam a coisa que, afinal, será pomposamente batizada com o nome de verdade.
A crença medular dos metafísicos é a crença na antinomia dos valo. Res. Nem aos mais avisados, dentre eles ocorreram dúvidas desde o início, quando teria sido mais necessário, ainda que tivessem feito vota de ônibus dubitandum. Entretanto, deve-se duvidar, imediatamente, da existência de antinomias. Depois dever-se-ia perguntar se as valorações e as oposições de valores usuais às quais os metafísicos apuseram seu sinete, não são apenas valorações superficiais, perspectivas momentâneas, tomadas de a partir de um ângulo determinado, perspectivas de peixe, no fazão dos pintores. Qualquer que seja o valor que concedamos ao verdadeiro, à veracidade, ao desinteresse, poderia acontecer que nos víssemos obrigados a atribuir à aparência, à vontade da ilusão, ao egoísmo e à cobiça, um valor superior e mais essencial à vida. Poder-se-ia chegar a supor inclusive que as coisas boas têm um valor pela forma insidiosa em que estão emaranhadas e talvez até cheguem a ser idênticas em essência às coisas más, que parecem suas contrárias. Talvez. Mas há quem se preocupe com esses perigosos talvez. Esse terá que esperar a chegada de uma nova espécie de filósofos, diferentes em gostos e inclinações a seus predecessores, filósofos do perigoso talvez, em todos os sentidos da palavra. Falo com toda sinceridade, pois vejo a vinda desses novos filósofos. 3. Terminei por acreditar que a maior parte do pensamento consciente deve incluir-se entre as atividades instintivas, sem se excetuar a pensamento filosófico. Cheguei a essa ideia depois de examinar detidamente o pensamento dos filósofos e de ler as suas entrelinhas. Ante esta perspectiva, será necessário revisar nossos juízos a esse respeito, como já o fizemos a respeito da hereditariedade e as chamadas qualidades inatas. Assim como o ato do nascimento tem pouca importância relativamente ao processo hereditário, assim também o consciente não se opõe nunca de modo decisivo ao instintivo. A maior parte do pensamento consciente de um filósofo está governada por seus instintos e forçosamente conduzido por vias definidas. Atrás de toda a lógica e da aparente liberdade de seus movimentos, há valorações, ou melhor, exigências fisiológicas impostas pela necessidade de manter um determinado gênero de vida. Daí a ideia, por exemplo, de que tem mais valor o determinado que o indeterminado, a aparência menos valor que a verdade. Apesar da importância normativa que tem para nós, tais juízes poderiam ser apenas superficiais, uma espécie de tolice, necessária para a conservação de seres como nós. Naturalmente, aceitando que o homem não seja, precisamente, a medida das coisas. 4. A falsidade de um juízo não pode constituir, em nossa opinião, uma objeção contra esse juízo. Esta poderia ser uma das afirmativas mais surpreendentes de nossa linguagem. A questão é saber em que medida este juízo serve para conservar a espécie, para acelerar, enriquecer e manter a vida. Por princípio estamos dispostos a sustentar que os juízos mais falsos, e entre estes os juízos sintéticos a priori, são para nós mais indispensáveis, que o homem não poderia viver sem as 13 ficções da lógica, sem relacionar a realidade com a medida do mundo puramente imaginário do incondicionado e sem falsear constantemente o mundo através do número. Renunciar aos juízos falsos equivaleria a renunciar à vida, a renegar a vida. Admitir que o não verdadeiro é a condição da vida, é opor-se audazmente ao sentimento que se tem habitualmente dos valores. Uma filosofia que se permita tal intrepidez se coloca, apenas por este fato, além do bem e do mal. 5. O que nos incita a olhar todos os filósofos de uma só vez, com desconfiança e troça, não é porque percebemos quão inocentes são, nem com que facilidade se enganam repetidamente. Em outras palavras, não é frívolo nem infantil indicar a falta de sinceridade com que levam um coro unânime de virtuosos e lastimosos protestos quando se toca, ainda que superficialmente, o problema de sua sinceridade. Reagem com uma atitude de conquista de suas opiniões através do exercício espontâneo de uma dialética pura, fria e impassível, quando a realidade demonstra que a maioria das vezes apenas se trata de uma afirmação arbitrária, de um capricho, de uma intuição ou de um desejo íntimo e abstrato que defendem com razões rebuscadas durante muito tempo e, de certo modo, bastante empíricas. Ainda que o neguem, são advogados e frequentemente astutos defensores de seus preconceitos, que eles chamam verdades. E ainda que não o creiam, estão muito longe de possuir o heroísmo próprio da consciência que se confessa a si mesma sua mentira, isto é, muito longe do valor que se deseja ouvir, seja para advertir um amigo ou para colocar em guarda o inimigo ou para burlar a si mesmo. A hipocrisia rígida e virtuosa com que o velho Kant nos leva por todas as veredas de sua dialética para nos induzir a aceitar seu imperativo categórico, é um espetáculo que nos faz sentir imenso prazer de descobrir as pequenas e maliciosas sutilezas. 14. Dos velhos moralistas e dos pregado. Res. Somemos a tudo isso o malabarismo, pretensamente matemático, com que Spinoza termina por escudar e mascarar sua filosofia, tratando de intimidar assim, desde o princípio, a audácia do assaltante que se atreve a pôr os olhos numa virgem invencível, Palas Ateneia. Como se pode ver através de tão pequeno, buquê e inútil máscara, a timidez e a vulnerabilidade de um ente doente e solitário. 6. Passo a passo, fui descobrindo que até o presente, em toda a grande filosofia, se encontram enxertadas não apenas a confissão espiritual, mas suas sutis memórias, tanto se assim o desejou seu autor, quanto se não se apercebeu disso. Mesmo assim, observei que em toda a filosofia as intenções morais, ou imorais, constituem a semente donde nasce a planta completa. Com efeito, se queremos explicar como nasceram realmente as afirmações metafísicas mais transcendentes de certos filósofos, seria conveniente perguntar-nos antes de tudo, a que moral querem conduzir-nos? A resposta, a meu ver, é que não se pode crer na existência de um instinto do conhecimento, que seria o pai da filosofia.
Pelo contrário, acredito que outro instinto tenha se servido do conhecimento ou do desconhecimento como instrumento. Porém, se examinássemos os instintos fundamentais no homem, no intento de saber até que ponto os filósofos puderam divertir-se em seu papel de gênios inspiradores, de daimons ou de duendes, veríamos que todos fizeram filosofia um dia ou outro, e que cada um deles considera sua filosofia